Quero só imaginar que todo mundo está aí me assistindo, hein? Então, pega o seu material, se organiza e vem para minha aula. Bora? Por que mesmo? Porque maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Bom dia, Brasil. Bom dia, você que está aí. Vamos? Siga meus bons. Vamos para a nossa correção. Vamos lá para correção. Vamos ver quem acertou aí. Tô de olho, hein? Tô de olho. Vamos lá, vamos otimizar aqui essa... Eu vou fazer por blocos, tá? Por bloco de questionamento que eu fiz. Primeiro, eu pedi para vocês classificarem esses radicais em mono ou bivalente. Então, todo mundo classificou como monovalente, certo? Por que mesmo monovalente? Por quê? Porque só apresentam um elétron livre, ó. E todos eles só tem um elétron livre. Então, todos eles aqui, todos são monovalentes. Acertaram até aí, né? Agora vamos para o segundo questionamento. Que tipo de radical eles são? Quais desses tipos aqui? Deixa eu mudar a cor aqui. Que tipo de radical? Se eles são alquila, alquenila, alquinila, arilas ou nenhum tipo. Vamos lá, esses quatro primeiro bloco aqui, ó, esses quatro radicais aqui são do tipo alquila. São do tipo alquila. Por quê, gente? Porque o elétron livre deles, olha lá, o elétron que era livre, ele pode se conectar a uma cadeia principal. O que está acontecendo com eles? Eles pertencem a um carbono que está rodeado de ligação o quê? Simples, né? Todos eles são o quê? Ao redor deles é ligação o quê? Saturada. Observa bem, ó, todos esses quatro aqui, ligações saturadas. Então, ele é do tipo alquila. Tudo bem? Só ligação saturada. Agora vamos para outra pergunta aqui. Deixa eu continuar. Mudar de cor aqui. Agora, esses três aqui, ó. Esses três radicais já são do tipo quê? Arila. Por que eles são do tipo arila? Por quê? Porque os elétrons que estão rodeados a eles, olha lá, o elétron livre que estão neles, olha lá, esses elétrons estão ligados diretamente ao quê? A um anel aromático. Então, por isso ele é do tipo arila. Lembrando que para ser um arila, ele vem derivado de quem? De um hidrocarboneto aromático, tá? E para ele ser aqui alquila, ele deriva, todos eles aqui derivaram de um hidrocarboneto dos alcanos, tá bom? Então, esse daqui é do tipo arila. Ótimo, derivados de anel aromático. E esses alquilas derivados de alcanos. Tranquilo. Agora, este último aqui, ele não é classificado em nenhum dos tipos, tá? Ele é chamado de radical benzil. O radical dele é benzil, porém ele não se enquadra em nenhum dos grupos, tá? Por mais que ele possua um núcleo aromático, mas esse elétron livre, essa valência livre aqui, ela não está conectada diretamente ao anel aromático. Ela está conectada a quem?
ó, a um carbono, e esse carbono que está conectado ao anel aromático, tá? Então, o núcleo aromático dele está ligado a um carbono onde localiza-se essa valência. Então, ele não está classificado em nenhum desses tipos que eu acabei de falar, tá joia? Mas o nome dele é benzil, tá? Ele bem aqui, tranquilo? Agora vamos para a última parte das perguntas desse exercício, que eram quais eram os nomes desses radicais, né? Que eu já deixei tudo aqui prontinho só para vocês observarem e anotarem, para praticar. Então, o primeiro aqui, deixa eu apagar essa parte. O primeiro chama, eu vou só circular, tá? Vou botar uma cor aqui, ó. O primeiro vai ser o isobutil. Por que isobutil? Porque o carbono de valência dele aqui, ó, está no carbono do meio dos 4, tá? Então, ó, a valência está no carbono do meio entre esses 4 aqui, tá joia? Então, ele é o isobutil. A posição que ele está aqui está diferente dessa daqui. Mas, porém, ó, preste atenção, ele está no carbono que está conectado entre 3. Tá vendo aqui, ó? A mesma coisa aqui, um carbono que está conectado entre os 3, tá? E no total radical tem 4. E a terminação é il por ser um radical, tá joia? E o iso porque é no meio, a valência está no meio, tá bom? Dentro desses carbonos. O próximo, vou para outra cor aqui. Esse aqui vai ser um sec-butil, ó. Sec-butil. A valência está conectada no carbono secundário, tá vendo? Então, sec-butil. But porque tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá joia? Então, sec-butil. Respondido aqui. Próximo. Estes 4 carbonos, um deles é um carbono terciário. Então, o nome dele, no total, ele tem 4 carbonos, vai ser but. Mas como a valência está no carbono terciário, vai ser o quê? Terc-butil. Essas são as outras maneiras de representá-lo, tá? Então, vai ser um terc-butil, porque o carbono que a valência está é um carbono terciário. Vou colocar aqui, terc-butil, tá circulado aqui. Esse aqui, como são 4 também, todos eles são alquilas, né? Classificados como do tipo alquila, ele vai ser no carbono da ponta, eu represento ele como N. Opa, errei a cor aqui. Vamos colocar um lilás. Roxo, sei lá. Vai lá. A valência dele está no carbono da ponta. No total ele tem 4, né? Então vai ser but. E o il de radical. Então, 1, 2, 3, 4. N-butil, tá? Na hora de nomear esse radical na cadeia carbônica. E agora esses daqui já são do tipo arila, né? Primeiro aqui vai ser esse, N-naftil, ou N-naftil já, alfa-naftil, e o outro vai ser o beta-naftil, tá? Alfa e beta-naftil. Então, este aqui é o beta e o de preto vai ser o alfa-naftil, tá joia? Porque são 2 anéis aromáticos juntos e a valência de um está posicionado em local diferente do outro, tá? Então, é só posição para indicar o alfa e o beta. E esse aqui vai ser o fenil, que vocês já estão bastante acostumados com esse radical. E ele é bem cobrado, tá? Então, esse é o fenil.
A valência está ligada diretamente ao anel aromático, mas ele só tem um anel aromático, diferente do naftil, que tem na posição alfa e na posição beta, tá? E o último aqui, e não menos importante, é o benzil. O benzil tem um anel aromático, mas ele tem um carbono que se conecta com a valência livre, tá? Então, esse aqui é um benzil, certo? Fechado, então, esse exercício. Faço suas conferências para eu vistar depois, tá bom, meus amores? Vamos lá, gente, na correção desse aqui, que eu pedi primeiro para vocês só colocarem os nomes dos radicais, certo? Vamos observar aqui agora. Ó, eles têm vários tipos deles, certo? Se eu for fazer a classificação, eu vou ver que todos eles são do tipo quê? Monovalentes, né? Todos eles são monovalentes, tranquilo? Perceberam isso? Se eu pedir o tipo de radical, eu vou ter vários tipos de radicais aqui. Primeiro, eu vou ter radical do tipo alquila, que vem de valência com carbono saturado, que vem dos alcanos. Vou ter que vem dos alcenos, que são chamados de quem? Alquenilas, tá? Vou ter também de arila, porque tem a valência diretamente ligada ao anel aromático. E vou ter aquele tipo que não é nenhum, né? Que é a valência livre, que tem um carbono antes de chegar no anel aromático, certo? Que o nome dele é o benzil. Então, já dei o nome para ele aqui. Na correção, benzil. O benzil é sempre aquele que tem a valência. Entre a valência e o anel aromático, eu vou ter um carbono. Tá bom? Corrigido. Agora, o isopropil aqui, voltando. O isopropil é porque a valência está no carbono do meio, entre 3 carbonos. Prop, 3 carbonos, certo? Correto? Isso é porque a valência está conectada ao carbono do meio. E o il é porque é um radical. Podia ser ila também, né? Aqui o butil, porque o radical tem 4 carbonos, correto? Il de radical e a valência está no primeiro carbono. Então, eu poderia ter colocado um N aqui também. Posso ou não colocar, porque significa dizer que ele está no carbono da ponta, tá bom? O fenil, você já sabe que é a valência livre ligada diretamente ao anel aromático. E o sec-butil, quantos carbonos tem no total? 4. Porém, a valência está no carbono secundário, certo? Conferido, 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 conferido. O vinil, que veio das alquenilas, né? Mas veio um derivado dos alcenos. Ele tem a sua valência livre conectada a um carbono insaturado, que é o da ligação dupla, tá? Nesse caso. Por isso que ele é um alquenila. Só que esse nome é o que provavelmente cai em vestibular. Porém, eu também tenho que dar o nome dele, que é o outro. Qual que é que eu tenho que saber? Se eu tenho 2 carbonos, eu vou chamar de et, né? Et-en e o il de radical, né? Então, vai ficar o etenil, ou vinil, como ele é mais conhecido, tá? O isobutil, aqui a valência dele está num carbono conectado no meio de 3 carbonos. No total, eu tenho 4, tá? Então, vou chamar ele de isobutil, porque ele está no meio deles. Conferido, conferido. E o último, que eu quero ouvir aqui de vocês no Imaginex, o Mundo de Aventura,
Este aqui, a valência, está conectada a um carbono o quê? Terciário. Então, ele vai ser chamado de terc. O quê? 1, 2, 3. Terc. Opa, errei aqui. Terc-butil, certo? Terc-butil. A absoluta certeza que o de vocês está bem melhor que o meu, mas tudo bem. Vou até apagar essa horrorosidade aqui. Então, esse vai ser um terc-butil. Principalmente porque ele está, a valência dele no carbono terciário. Por isso, ele é um terc. Butil de radical, tá? Butil. Uau! Sensacional, né, gente? Amei agora. Vamos lá para o próximo. Então, fechado esse lado aqui. Agora, considera o composto hipotético a seguir. Você já sabe que essa aqui é a cadeia principal. Tem a maior quantidade de carbonos conectados. Por que eu vou começar a numerar daqui, desse lado? Do lado desse lado aqui, do que do outro. Gente, então se eu achei minha cadeia principal, agora eu vou numerar. Por que eu tenho que começar desse lado? Porque está mais próximo da insaturação. Lembra que quem manda é a função, mas como é um hidrocarboneto, tanto faz eu começar de um lado ou do outro. Porém, eu tenho uma insaturação que manda depois. E depois, por último, os radicais. Então, aqui eu tenho uma insaturação, então eu vou começar a numerar por aqui, certo? Então, esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, certo? Todo mundo acertou aí? Então, tá bom. Então, agora eu quero que vocês me digam quais são os nomes dos radicais, que é aquilo que ficou pendurado na cadeia principal, e a posição deles, qual é o número deles, né? Então, ó, vamos primeiro no número aqui. A está no número 3, então ele está no carbono 3. O B está no carbono 5. Vai conferindo aí. O C, radical C, está no carbono 7. Só que no carbono 7, além do C, tá quem também? O E, né? Então, 7, 7. E no B, ou no carbono 5, além do B, tem também... Opa, errei aqui. O B não está no 5, o B está no carbono 4. Aqui, ó. O B está no carbono 4. Conferido. 4. Junto dele está o D, que também está no carbono 4. Então, na nossa conferência, 3, 4, 7, 4, 7. Certo? Conferido. Por isso que é bom você numerar, tá? Para você não errar. Agora, os nomes. Um carbono só, eu vou chamar de metil. Metil. Carbono A é um metil. Carbono B. Deixa eu apagar aqui para falar dos nomes, senão vai confundir tudo. Conferido. Vamos lá. O B é um propil. Met, et, prop. 3 carbonos, tá? C. Sec-butil. Por que mesmo? Porque está conectada à cadeia principal um carbono secundário de 4 carbonos conectados. Tá vendo? Butil, but, 4.
CD, o D, isobutil. Iso é porque está no carbono do meio. Olha lá, o carbono do meio entre 4, ó. Viu aí? Igual esse aqui, ó. Só que aqui está posicionado de outra maneira, mas ele pode vir de qualquer jeito, tá? Basta que você identifique que esse era a valência livre, se conectou à cadeia principal e ele está no carbono que está entre 3 carbonos no meio. E o isopropil é um carbono que está no meio também, a valência dele, que já se conectou quando a gente tinha valência livre, ó. Agora já não é mais, já compartilhou, né, a ligação. E agora ele tem um carbono com 3, um radical com 3 carbonos. E o carbono que está conectado à cadeia principal é um carbono que do meio. Tá joia? Então, todos conferidos, correto? Para finalizar a aula, nós vamos pegar esse aqui, ó. Cadeia principal, maior quantidade de carbonos conectados, certo? Agora eu não tenho insaturação, então agora eu vou ver o que sobrou aqui. São os radicais, certo? Radical, ó, vou começar a numerar de onde? Daqui para cá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque está mais próximo ao radical. Então, no carbono 2 eu tenho metil, metil, certo? E no carbono 4 eu tenho o sec-butil. Por que um sec-butil? Porque eu tenho 4, então but, íon de radical. E essa valência, antes de estar conectada à cadeia, ela está no carbono secundário, certo? Então, conferindo um sec-butil. No carbono 2 eu tenho metil, metil. E no carbono 4 eu tenho um sec-butil, certo? Finalizamos a aula por hoje e vocês vão praticar com os exercícios que eu vou deixar na tarefa. Tudo bem, meus amores? Um beijo e até a nossa próxima aula. Fiquem atentos na tarefa, tá? Para não deixar acumular, ok? Lembrando que eu vou vistar todas elas quando nós voltarmos na aula presencial, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Não se esqueça que nós sempre estaremos juntos por um sonho, tá, meus amores? Um beijo e até a próxima aula.